Bom dia, pessoal. Sabadão, dia do Fusqueiro sofrer, né? Pra variar. Já faz uns meses aí, né, que eu tô devendo um vídeo de apresentação aqui do RAT 68. Eu tô. Hoje tirei aqui pra fazer algumas coisas nele. A gente vai deixando, vai juntando um monte de coisinha, né? Então, como eu já tô com algumas coisas que eu preciso resolver, vou aproveitar para fazer alguns vídeos dele e já vou fazer também. A minha ideia é já aproveitar e fazer um vídeo de apresentação e depois a gente anda com algumas manutenções. Eu já dei uma geral aqui, umas 8 da manhã mais ou menos. Já botei os carros para fora aqui, então já tô com o circo meio armado aqui pra gente começar a brincadeira. Tô meio ruim, então vocês me desculpem. Bom, vamos falar desse carro aqui, né? O que é esse carro e por que ele tá aqui, né? Esse carro, bom, como já falei, ele é um Fusca 68. Esse carro ele foi comprado em 2015, em 25 de janeiro de 2015, era dia do feriado de São Paulo, eu me lembro. E na verdade ele não era para existir, porque quando eu comecei o projeto do 69, né, 1.9 turbo, eu comecei a desmontar esse carro todo, né, como eu já expliquei no vídeo de apresentação dele. Comecei a tirar as peças que não iam ser mais usadas nele e comecei a fazer os upgrades que eu queria no carro, né? Mas ele tinha um monte de peça boa, digamos assim, que não era peça... Não era zero, mas não era ruim para se jogar fora, digamos assim. E aí acabou que eu fui guardando, né? Então tudo que eu ia tirando ali do 69, eu ia guardando para alguma eventualidade que eu ainda não sabia qual era, né? Em 2012, eu acho, eu não me lembro, apareceu um Fusca 62 jogado na rua perto da casa da minha sogra, que até então ninguém nem sabia, nem o dono sabia o ano que era. Era um carro que ficou jogado no quintal por mais de 20 anos. E ele colocou na rua e escreveu no vidro da frente, lá, vendo pela melhor oferta. Eu passei uns dias e vi o carro lá, não me interessei muito. Interessou, mas eu já tinha uma experiência negativa com o verde. Eu falei, meu, eu não vou nem mexer com isso aí, que isso aí é zica, né? E aí o meu cunhado, irmão da minha esposa, ficava passando lá e me dando ideia, né? Pô, você viu lá o Fusquinha na rua, não sei o que. Eu falei, bom, aí você precisa só de alguém pra te incentivar a fazer a merda, né? Eu falei, vou lá, vamos ver que droga que é isso aí, né? Aí eu fui lá, comecei a olhar o carro. O carro não... O carro até não era ruim, ele era muito podre, muito. É muito mesmo. Só que quando eu bati o olho no carro, que eu vi a janelinha pequena atrás, que eu vi os bancos quadrados, eu falei, meu, esse carro é antigo, esse carro não é da segunda geração de 60 não, ele é da primeira geração. E aí ele era placa amarela ainda, tudo. Bom, em resumo, acabei comprando o carro por R$ 500. E depois, se der, eu coloco no vídeo aí umas fotos dele. Podreira 62.
E aí quando eu fui realmente começar a fazer um inventário do carro, digamos assim, eu a princípio arrastei ele ainda com corda, porque era perto da casa da minha sogra, arrastei com corda lá para casa da minha sogra. Imagina, um carro parado há 20 anos, sem assoalho, sem nada. E a gente, 10 horas da noite, puxando o carro na rua. Mas foi isso que foi legal, essa é a história que vai ficar daquele carro, né? E aí eu trouxe esse carro e ele ficou lá na garagem da minha sogra enchendo o saco por um tempo. E aí onde que esse carro aqui ele entra, né? Nesse 68. Acabou que eu levei o 62 para um tingozão fazer, o Zé Goiaba. E esse é um dos erros, né? Que às vezes a gente comete. O carro, quem conhece do carro, quem sabe o trabalho que dá para construir um carro desse, sabe o quanto cobrar para fazer um trabalho desse. Então se você levar no Zé, e o Zé virar para você e falar, para reformar esse carro aqui eu vou te cobrar 2 contos, não é o valor certo, né? Porque dá muito trabalho. Então não adianta você falar, olha, eu vou restaurar um carro por 3, 4 mil reais. Você não vai restaurar um carro por 3, 4 mil reais. Você vai ter um puta de um problema por 3, 4 mil reais. Mas enfim, vamos entrar em detalhes aqui, né? Então eu tenho um monte de amigo que é funileiro, enfim, uma profissão bastante honrada, mas vias de regra é o tio Zé que gosta de tomar um tingozinho, né? E dá o preço lá de, sei lá, milão para fazer um trampo. Ou ele faz e fica uma merda, ou ele não faz. Mas enfim. Aí levei o carro para um cara que deu um preço abaixo do mercado. E eu achei que estava fazendo um bom negócio e levei o carro para ele fazer, o 62. Eu falei com um cara que eu tinha, que eu achava que ia fazer o trabalho no 62, bem feito, ficou o dobro do valor, mas ele não tinha agenda. E eu precisava tirar o carro da minha sogra. E aí acabou que o cara que começou a fazer, obviamente, só começou. O carro ficou 1 ano lá e ele não fez praticamente nada. Fez um monte de cagada, né? Eu tô concluindo que o problema eu acho que sou eu mesmo, né? Eu sou atrás zica, talvez. O carro ficou lá 1 ano, o cara não fez nada. Quando ele foi tirar a carroceria do chassi, obviamente já não tinha mais caixa, esses negócios já estavam tudo podre. O fato é que o carro daqui pra frente era tudo podre e daqui pra trás também era tudo podre. As caixa de ar, por exemplo, daquele carro, então daqui para baixo não tinha mais, era podre com força. Mas ele tinha muito potencial, por quê? Porque o resto de assoalho que tinha nele ainda era original, as caixas de ar ainda eram originais, né, com saída do ar quente e tudo mais. É um carro que ele tinha sido muito pouco mexido, o único pecado dele foi ter sido abandonado no tempo. E aí, como todo Fusca, ele apodreceu. Então quando o carro ficou lá na oficina abandonado lá por 1 ano, o cara foi tirar ele da carroceria, o chassi, né, foi separar o chassi da carroceria, como ele já não tinha mais caixa, nada, o cara não tinha amarrado a carroceria. Bicho, aquilo começou, se o carro já não era bom, começou a ficar pior já ali, né, ficou tudo à torta a carroceria, porque tava sem amarração dentro, etc. Como todo mundo sabe, antes de tirar a carroceria, se não tem mais as longarinas do Fusca, que são as caixas de ar, você tem que fazer a amarração para que o carro não fique todo torto, para que não saia das medidas, enfim. Senão você nunca mais põe no lugar. Põe, mas precisa manjar muito para fazer isso. Então eu comecei a perder o tesão do carro. Gastei uma puta grana de peça, então comprei tudo no melhor, tudo Estriguaru, tudo, sabe, GP, o que não tinha Estriguaru. Comprei um monte de coisa e esse carro não... E joguei na mão de um cara que acabou perdendo todas essas peças.
Eu já tinha uma noção muito clara do que eu queria, né? Que eu até comecei contando a história das peças que sobraram do outro. Então a minha ideia qual era, né? Falei, pô, comprei um carro barato, então eu vou dar uma estrutura nele, né? Vou resolver esses problemas que ele já tem e vou começar a montar o que sobrou de peça do verde, vou começar a montar nele, né? Então eu tinha um câmbio, eu tinha o motor 1300 que tinha saído do verde, eu tinha algumas peças de acabamento, eu tinha bastante coisa, tinha meio Fusca guardado. Tinha paralama, tinha umas coisas aqui que eu tinha, paralama que não era do verde, eu tinha comprado para outra coisa e acabei guardando. Tinha bastante pecinha aqui. Tinha peça que eu comprei do verde, por exemplo, esse retrovisor aqui eu comprei para colocar no verde, porque eu gosto mais desse do que o do 69 e acabei ficando com dó de tirar aquele lá que é original, porque ia ficar o buraco aqui, ia ter que pôr a tampinha, enfim. Acabou sobrando algumas coisas aí. A minha ideia era usar tudo isso, fazer um carro reciclado, né, digamos assim. Pois bem, eu tirei esse carro dessa oficina, trouxe aqui para minha casa, né, e coloquei esse carro no canto aí. E aí ele ficou embaixo da capa por mais uns 2 anos. 1 ano, acho. 1 ano mais ou menos, sei lá. Foi quando eu comecei a procurar na internet, eu tive a seguinte ideia. Falei, bom, eu vou fazer o seguinte, para não ficar perdendo muito tempo, o chassi do outro carro, do 62, tinha ficado filé, né? Eu falei, eu vou comprar uma carroceria e eu jogo em cima desse chassi 62, tiro as particularidades da 62, que são a janelinha aqui atrás, né, que era um pouco menor. Eu falei, eu corto, e num determinado momento aí, então era a janelinha e a frentinha quadrada, né? Eu falei, eu corto isso fora, deixo aqui guardado. E no momento oportuno, quando me der coragem de mexer, eu mando trocar, né? Aí eu refaço uma carroceria 62, né? Acabou a bateria. Dei uma carguinha lá, vou voltar aqui para terminar logo. E aí foi quando eu comecei a procurar uma carroceria na internet, né? Porque eu julguei que a carroceria não ia ficar mais do jeito que eu queria, ou do jeito que ela tinha potencial para ser. Eu confesso que o ano 62 para mim me agradava, né? Porque na verdade o meu sonho, o meu desejo sempre foi ter um Fusca 61 para baixo, né? Porque aí eu poderia utilizar as lanterninhas Hella. Até tenho um par guardado aqui, mas para mim é ou não é. Então não consigo colocar aquelas lanternas nesse carro, porque não é o carro, né? Eu acho que a gente tem que respeitar as características do carro, minha opinião, tá? Nada contra quem faz modificação, enfim. Então era fazer o mínimo necessário para ter um carro reciclado, né, digamos assim, com um valor mais acessível um pouco. Para ir, logicamente, evoluindo com o tempo. Mas o importante era colocar para andar da forma correta, né? Comecei a procurar na internet, então, uma carroceria de qualquer ano, né? Mas de preferência uma dos anos 60 em bom estado. E aí foi aí que um dia eu achei essa carroceria aqui. Estava anunciado como carroceria. E aí peguei no feriado de São Paulo de 2015, lá 25 de janeiro de 2015, e fui até o Morumbi para ver esse carro aqui. Bom, cheguei lá, o carro estava montado, né? Tava com chassi, né, carroceria, mas ele estava anunciado como carroceria. Então eu chamei o rapaz lá e começamos a conversar, né? Ele pedia R$1.000 na carroceria na época. Então eu falei, olha, mas eu não estou entendendo, né? O carro tá montado aí, eu quero só a carroceria e não tem como ficar desmontando isso aqui na rua, né? Para levar embora. Então eu queria que você desmontasse, né? E deixasse no jeito para eu levar a carroceria. Não precisa porta, não precisa nada, só a carroceria mesmo. Ele falou, bom, não, o carro é isso aí, você vai pagar os R$1.000, você vai levar tudo que tá aí. Eu falei, não, mas eu nem quero, cara, isso aí. Fiquei pensando comigo, né? Falei, como é que será que tá de documento isso, né? Eu falei, bom, só tem um jeito, eu vou ter que acabar perguntando pro cara, né? Qual que é a história, né? Do carro, até porque a gente também não sai comprando aí a qualquer custo, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Então eu fui tentar identificar qual era a origem do carro, porque ele estava vendendo, né? Aí ele me falou, olha, eu comprei esse carro tem uns 2, 3 anos e
Ele tá abandonado aqui na rua, e ele realmente estava abandonado. Ele não tem documento. Ele tinha documento. Esse carro foi passando de mão em mão, então o cara que comprou do dono original, sei lá, naquela época que ninguém preenchia recibo, né? Sentar um pouco, né? Naquela época que ninguém preenchia recibo de compra e venda, nada, o cara comprou o carro, usou o carro um tempo, aí dizem que ele vendeu para um outro cara, um colega de bar, ninguém preocupado em transferir nada, e esse primeiro, depois de uns anos, perdeu o recibo de compra e venda, esse segundo vendeu o carro sem o recibo, ele foi passando de mão em mão, caiu na mão desse rapaz que estava anunciando para vender, onde eu estava interessado em comprar. Eu falei, bom, cara, então vamos fazer um recibinho. Até achei o recibo aqui, se der, depois eu coloco uma imagem dele aí para vocês verem. Eu falei, bom, então se você me garante que o carro não é roubado, esse tipo de coisa, então vamos fazer um recibinho e eu fico com o carro do jeito que ele tá aí, e aí depois eu levo para casa e pico o que não me interessar, beleza? Não, beleza, vamos fazer isso. Aí guinchei o carro. Só que aí o que eu falei pra ele? Eu falei, cara, só que é o seguinte, eu vou ter que guinchar esse carro aí, eu vou ter um custo. Então faz um preço aí pra gente fechar, né? Aí ele falou, cara, faço R$700, você desocupa a minha rua aí. Então foi isso que eu paguei nesse carro. É um carro de R$700. Por incrível que pareça, eu paguei R$700, mas obviamente que ele não tava assim, né? Bom, aí eu trouxe ele aqui pra casa e coloquei ele do lado do 62 aqui. Aí ficou uma desgraça do lado da outra. Aí então com as duas desgraças aqui na garagem, um do lado do outro, comecei a olhar esse carro aqui. Falei, caramba, acho que tá mais fácil eu fazer esse 68 do que eu continuar mexendo nesse 62, porque ele não era placa amarela e tal. Esse carro aqui tinha uma placa só, a placa traseira, né? Não tinha papel, não tinha documento, não tinha nada. Eu falei, bom, deixa eu dar uma levantada nesses papel aí, vamos ver como é que tá. E aí mandei o número do chassi e a placa pro meu despachante. E aí ele me retornou, ele falou, Milton, tá tudo legal, o carro ele tá com 3 anos, acho, de documento atrasado. Tem uma multinha lá de R$80. E você pagando as taxas, tudo te entrega o documento limpinho na sua mão, documento de andar do ano, licenciado certinho. Falei, opa, beleza. Então aí gastei já uma graninha de documento e peguei o documento dele de andar. E aí falei, bom, agora sim, agora eu preciso começar, né? Mas não tinha grana também, né? Quando o dinheiro é um recurso escasso e finito, a gente também sofre muito, né, por causa disso. Fácil o cara falar, eu fiz um projeto e tal, gastei, sei lá, R$20 mil e o carro tá aí. Bom, beleza, não é meu caso, né? E aí peguei falei, preciso levantar uma grana, né? Peguei o Fusca 62 e anunciei, né? Anunciei no LX, vendo inteiro ou em partes. E aí o que aconteceu? Acabou que um dia virou feira, né, aqui em casa. Porque aí um cara começou a me mandar mensagem, pô, cara, eu queria os vidros. O outro, eu queria o tanque. Eu queria. No começo eu dava meio que uma dispensada, né? Falei, não vou vender separado, não, vou vender só se for inteiro. Depois era tanta gente interessada em tanto pedaço. Falei, quer saber? O cara me mandava mensagem, eu quero os vidros. Eu falei, cara, eu ainda não decidi se vou desmontar mesmo, então segura aí que eu te mando mensagem. Eu quero as portas. Eu quero a carroceria. Eu quero chassi. Eu quero não sei o que. Cara, eu fui juntando uma galera. E aí chegou um dia que eu falei, bom, acho que já dá pra vender desmontado, né? Mandei mensagem pra essa galera toda. E aí virou feira, encostou um monte de carro na frente de casa aqui. Vim buscar os vidros. Você quer os vidros? Peraí, vinha, pá, arrancava. Vim buscar as portas, pá, arrancava. E o bacana dessa história é que eu acabei fazendo
dois amigos, digamos assim, né? Que os caras que gostam de encrenca acaba ficando tudo meio... acaba se encontrando, né? De um jeito ou de outro. E aí eu acabei fazendo esses dois amigos. Um ficou com a carroceria e o outro ficou com o chassi, né? O 62. O que ficou com a carroceria, né, o Thiago, meu amigo Thiago da Kombi, ele acabou jogando essa carroceria em cima de uns 60 que ele tinha. Então ele tinha o chassi e tinha uma carroceria 68, 69, que não estava em acordo lá com a documentação dele, né? Ele queria com a janelinha pequena e tal. E o carro dele ficou... ele conseguiu recuperar a carroceria e ficou realmente muito bom, muito bom. A outra pessoa foi o Silvio. Ele ficou com o chassi do 62 para colocar numa carroceria 55 oval que ele estava restaurando. E eu fiquei com esse carro aqui para começar. Então, com essa grana que eu levantei, eu comecei a mexer com esse projeto, né? Então aí eu já tinha uma outra coisa idealizada na minha cabeça, né? Sim, seria um carro reciclado, né? Recuperado com tudo que eu já tinha aqui, mas eu comecei a colocar nele, comecei a realizar tudo que eu não consegui, tudo que eu não tinha conseguido realizar em anos com o 69, né? Com o 69 Turbo. Então eu comecei a idealizar um carro que eu idealizava para o Fusca Verde lá no começo, né? Então deveria ser um carro com uma mecânica confiável, né? Carro reciclado, sim, mas com uma mecânica bem confiável, né? Eu nem falo que eu falo que é um hatch porque o termo é o mais abrangente hoje em dia, né? Mas eu não considero ele um hatch look. Eu acho que ele tá mais para um hood hide, né? Que nem o pessoal falava uns tempos atrás aí. Alguém pode falar que era marca, que era um clube, que era um grupo, eu sei da história toda, mas o fato é que a teoria, a ideologia do negócio é justamente essa, né? Hood hide, ou seja, é algo que tem alguma coisa escondida embaixo do capô. Então é aquele carro onde você tem uma mecânica totalmente funcional e atualizada, porém num visual mais rústico, digamos assim. O hatch, no meu entendimento, é aquele carro que a gente vê nos eventos aí, nos encontros, tem muitos amigos que tem. É aquele que os caras enchem de traquitana pendurada, é a alavanca de câmbio saindo pelo pobre top ali, que os caras cortam na lixadeira. Meu, é isso aí, nada contra, eu acho bacana também quem gosta. Mas a minha ideia pro carro começou a evoluir, digamos assim, né? Então aí eu comecei, né? Comecei a mexer no carro. Ele não era... ele tinha uma batidinha de frente. Tinha algumas peças que já eram condenadas, né? Então tinha bastante podre também, nada muito podre que nem era o outro. Mas eu falei, bom, os assoalhos eram podres, né? Embaixo da bateria aqui tinha, embaixo do banco onde vai a bateria tinha um buraco, do lado do passageiro também não tinha mais assoalho. Falei, eu vou erguer essa carroceria, eu vou trocar só os assoalhos e boa, né? Mas, isso come igual frieira braba, né? Quando tem um podre que tá aparecendo, se tem um podre que tá aparecendo é porque tem 300 outros podres que você não tá vendo. E assim foi. Então, eu na inocência tirei o carro da carroceria. Quando eu fui olhar, bom, o chassi era um lixo. Então ele tava com o chapéu, o cabeçote quebrado em uns 30 lugares. Já tinha sido soldado tudo errado, já tinha ferro de construção, já tava um lixo. A estrutura dele já não era boa mais, então a partir do túnel já tinha soltado ali o túnel da tampa embaixo, já estava todo envergado, já tinha solda por cima do túnel, estava um lixo. E o mais grave que ele tinha, desse lado aqui, o tubo da barra de torção estava partido ao meio. E isso acabou gerando um problema grave na carroceria também, porque a roda acaba subindo, né? Se você continua andando com o carro desse jeito, é um problema bem comum do Fusquinha. Não vai dar pra ver porque o carro é muito baixo. Não vai dar pra ver. E justamente aqui, né? O que aconteceu aqui foi uma solda lá por dentro, por isso que queimou por fora. E aí acaba que
vai empurrando toda essa parte da carroceria para dentro e as pessoas vão andando até moer, né? Então esse carro teve esse problema. E aí eu me lembrei que eu tinha acabado de vender um chassi 0 km, né? Que eu restaurei eu mesmo, raspei do zero, não tinha uma solda, nada, o chassi era perfeito no 62, com assoalho Triguaru, com tudo do bom e do melhor. E eu tinha acabado de vender para levantar dinheiro. Falei, putz, que falta de visão, né? Eu não tinha desmontado, né? Então acabei perdendo um pouco. Porém, eu tinha guardado todas as peças de acabamento aqui do 62, né? Depois a gente vai chegar nessa parte quando estiver finalizando a história. Então assim, não tinha dado todas as cartadas ainda, né? Ainda tinha uma cartinha na manga para poder evoluir. Então eu fiz contato com o meu amigo Silvio, que tinha ficado com o chassi do 62, interessado em pegar o chassi do 62 de volta, né? E ele me falou, olha, Milton, já tá na funilaria, já joguei o 55 em cima, putz, não tem mais volta, cara, isso aí já era. Porém, eu tenho um chassi pronto que, desculpa, um chassi pronto que é um chassi híbrido, digamos assim, que eu tinha começado a fazer para colocar no 55. Então, não sei se vai te interessar, né? Mas é um chassi que já tem suspensão encurtada, já tem manga de eixo rebaixada, ele tá com um cabeçote de Itamar, né? Eu comprei dois chassis, de dois chassis eu fiz um, então era um chassi 68 e um chassi de Itamar, onde eu cortei o cabeçote de Itamar por ser original e fiz um enxerto e restaurei, né, com assoalho Triguaru, tudo a mesma coisa, né? Não te interessa? Eu falei, puta, Silvio, até me interessa, cara, mas tô sem grana. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, você ainda tá com o banco traseiro do 62 aí? Eu falei, tô. Ele falou, então você me dá os dois, o assento e o encosto? E eu tinha os bancos que veio com esse carro aqui também. Ele falou, então você me dá o assento e o encosto traseiro para eu pôr no meu outro 59, que o banco, ele é o encosto principalmente, ele é um pouquinho diferente aonde vai a fixação dele, né? Falei, então você me dá esses dois bancos e eu te dou o chassi que tá lá me enchendo o saco também. Falei, opa, beleza, fechou, né? Vamos fazer isso aí. E aí ele tem caminhão também e ele me trouxe o chassi aqui. E aí eu peguei o chassi dele. Bom, esse chassi pra mim é o que tá no carro. Foi uma mão na roda, porque ele me resolveu todos os problemas em relação ao chassi. Eu praticamente passei a ter problema só de carroceria, né? Enfim, aí fui. A história desse carro começa aí, né? A montagem desse carro, né? Então aí peguei o carro com o chassi novo, levei pro funileiro, aquele primeiro que eu não tinha levado o 62. Talvez se eu tivesse levado eu tava com ele até agora. Seria ele no lugar deste, mas não foi, enfim, a história foi outra, eu precisava daquela experiência e agora eu tava com o 68 pronto pra funilaria, levei pra ele. O carro ficou lá, sei lá, uns 5, 6 meses lá. Ele foi fazendo como dava. Então, o que eu tinha combinado com ele, o que era, né? Falei, olha, vamos refazer o carro todo. Porém, refazer o carro não, né? Na verdade, fazer uma catada geral no carro. Reestruturar o carro, a mesma história do 62, né? E eu não quero reformar, nem restaurar nada. Eu quero o carro com as cicatrizes dele mesmo, original do tempo. Tudo que trouxe ele até aqui eu não quero apagar nada. Eu quero que ele fica como ele é. Beleza. Então ele me cobrou uma grana, não foi barato. E obviamente também não ficou como eu queria. Então assim, a parte de trás do carro, toda a parte de trás do carro, que ele fez no começo, ficou muito boa. Então eu mandei fechar a saia traseira, que é o que eu gosto, são pequenos detalhes, né? Mandei fechar a saia traseira, soldou a tampa que estava solta a alma dela por dentro, refez toda essa parte aqui, então ele teve cuidado de tirar, né, repontear tudo por dentro, soldar todas as trincas, toda a parte que estava afundada ele rebateu, soldou, uma parte soldou na elétrica, na MIG, né,
outra parte foi no maçarico porque não tinha jeito, né? Troquei os fundinhos aqui das laterais. A porta de lá recuperou, essa daqui não teve jeito. Eu acabei tendo que trocar essa porta, né? E aí quando chegou aqui, aí trocou meia caixa dos dois lados. Esse lado aqui trocou, eu não me lembro exatamente. Não, desse lado aqui acho que trocou a caixa inteira, né? Desse lado trocou a caixa inteira. E do lado de lá trocou a ponta só. A ponta que vai aqui no chapéu de Napoleão, né? Só trocou a ponta aqui. O capô era muito ruim, já era esse, mas era muito ruim. Ele tinha um quebrado bem no meio aqui e um afundadão na frente aqui. E o carinha que me vendeu falou que foi puxar o carro e ele estava sem freio. Ele acabou batendo no carro da frente que tinha um engate, né? Então o engate entrou bem aqui assim e deu um arregaço aí para dentro. O carro não tinha para-choque, não tinha mais acabamento nenhum, então tava sem os frisos, farol tudo quebrado e tal. Depois eu vou... Apesar que tem um vídeo lá dos 2 anos em 5 minutos. Lá acho que tem bastante coisa que dá pra ver legal. Eu vou tentar deixar, né? As minhas edições estão meia derrubada, mas no final eu vou tentar colocar o vídeo dos 2 anos em 5 minutos para vocês verem lá as fotos desde o começo. Ele recuperou os 2 paralamas, né? Não era esse azul aqui ainda, era um outro. Depois eu conto a história desse azul aqui. Então ele reestruturou o carro todo, né? Mas a parte da frente aqui deixou um pouco a desejar. Acabei tendo que trocar a caixa de step. Não é aquele trabalho primoroso, mas bem ou mal, coloquei uma peça nova, que é o que tem no mercado aí, IGP mesmo. Não era uma restauração, era só uma reforma. E é o que está no carro aí, até que ficou mais ou menos, né? Acabei depois tirando a borracha daqui, né? O acerto do capô aí não ficou como eu gostaria. Então sem a borracha ele até fecha bem, né? Com a borracha ele acaba ficando um pouco aberto, que eu não gosto, né? Então, e aí eu trouxe o carro aqui para casa, né? Quando ele terminou lá. E